Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. O capítulo é o 22, Lucas 22. Lucas capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 24. Amém? Lucas 22, a partir do verso 24. Hoje nos reunimos em torno da mesa do Senhor e celebraremos a ceia do Senhor, lembrando desse memorial que o próprio Senhor Jesus nos instituiu como ordenança e que como igreja nos reunimos e devemos fazê-lo até que Ele venha. Então Marcos capítulo 22, Lucas capítulo 22, do verso 24 ao 30, a palavra do Senhor, ela é na sequência dessa primeira ceia, justamente da primeira ceia. E o texto sagrado começa dizendo assim: houve também entre eles uma discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai o confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial. Muito obrigado porque nós podemos nos reunir como uma família espiritual, Pai. Muito obrigado pela vida da primeira Igreja Batista em Marechal Hermes, igreja que o Senhor plantou nesse bairro para resplandecer o Teu reino e sinalizar sobre a volta do Teu Filho, sobre a obra redentora, sobre a necessidade do arrependimento de pecados, mudança de vida e santificação. Deus, eu peço que pelo poder do Teu Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Essa é a minha oração, a faço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos, que texto interessante, que texto poderoso da palavra de Deus. Se tivéssemos um tema para esse sermão, talvez seja quem é o primeiro, ou um outro tema sugerido seria quem você pensa que você é. Mas esse texto, ele vai falar sobre os últimos momentos da vida de Jesus. E esse texto me fez lembrar certo dia, em que estava num metrô lotado. Eu não sei se você já pegou um metrô lotado aqui no Rio de Janeiro. Já pegou um metrô lotado? Não sei se você vai para o centro. O metrô lotado, ele consegue ser algo incrível. Porque eu pensei que a coisa mais lotada que tivesse no Rio de Janeiro fosse o trem. E o trem lotado é muito cheio. O trem é cheio demais. É difícil às vezes entrar no trem. Antes que todos os trens tivessem ar-condicionado, eu lembro, estava no centro da cidade, esperando a saída do trem, e eu tinha uma turma que estava pertinho ali da porta, e o pessoal fazia assim, eles se mexiam, não sei se vocês já viram isso. O trem chegou, e quando o trem chegou, a turma abriu uma porta, porque não podem abrir as duas portas em paralelo, porque vai ter choque de pessoas se isso acontecer. Então abriram uma porta onde não tinham pessoas. As pessoas saíram correndo pelo outro lado, saíram andando. Então, quando abriu a porta da plataforma que estava cheia de gente, meus irmãos, foram ações incríveis. Parecia uma modalidade da Olimpíada. Eu nunca vi as pessoas ocupando um espaço em tão pouco tempo. Sabe, não tinha senhora, não tinha senhor, não tinha ninguém. Eles iam empurrando, se jogando, se lançando, jogando as mochilas. E rapidamente aquele trem estava lotado.
Eu já estava desacostumado a ver esse processo, então fiquei horrorizado olhando isso à distância, esperando que algo acontecesse ou que aquilo se definisse, para que eu pudesse finalmente entrar, e entendi que eu viria em pé, e vim em pé feliz, porque não participei daquela disputa. Mas o trem lotado, ele perde para o metrô lotado. Porque o metrô lotado, ele consegue ser mais cheio que o trem. Você faz uma movimentação no metrô, existe uma ação que, se você parar na porta, você não precisa nem andar, você simplesmente é levado. As pessoas simplesmente te levam, você não precisa nem fazer o esforço de dar passos. Certo dia, em um metrô lotado, uma pessoa pisou no pé da outra. E aquele que recebeu o pisão disse assim, você olhou para o outro com cara feia. E o que recebeu o olhar com cara feia, olhou também com cara feia. E ficaram os dois se encarando. E um disse assim, olha, você pisou no meu pé, preste atenção. Aí o outro, você não está vendo que o metrô está lotado? E aí a pessoa disse assim, você sabe com quem você está falando? Essa frase, quando nós ouvimos, ela chama a atenção porque ela remete a uma autoridade. Você, a partir daquele momento, você não sabe com quem você está falando. Aquilo pode te intimidar. A pessoa pode ser um malfeitor. Pode ser alguém que vive à margem da sociedade e você pode ficar com medo por isso. A pessoa pode ser alguém que tem porte de arma e você pode ficar com medo por isso. A pessoa pode ser alguém que seja um lutador e um lutador indisciplinado, porque um lutador disciplinado, ele não usa a sua luta para machucar pessoas na rua. Amém, professor? Temos professor aqui, o outro professor está trabalhando. Mas um lutador disciplinado não usa a sua arte para machucar pessoas. Mas aquele você não sabe quem é. E aquela discussão se estabeleceu nesses parâmetros. Muitas vezes nós, enquanto seres humanos, começamos a discutir com as pessoas, a brigar com as pessoas. E nesse momento nós reivindicamos um processo de autoridade. Nós queremos mostrar para a pessoa que temos mais autoridade que ela, ou que temos mais influência, que temos mais poder. Só que isso, quando acontece lá fora, não é de surpreender a ninguém. O problema é que nem sempre isso acontece somente lá fora, mas às vezes isso acontece aqui dentro. Às vezes isso acontece dentro da igreja do Senhor. Alguém já viu isso acontecendo dentro da igreja do Senhor? Faz assim rapidinho com a sua mão. Abaixa para o visitante não ver, abaixa para o visitante não ver. Não é de surpreender, porque quando nós olhamos para o texto sagrado, nós não estamos vendo um Jesus que está lidando com pessoas do mundo. Nós não vemos Jesus aqui lidando com pessoas de outra fé, de outra religião. Nós não estamos vendo Jesus aqui lidando com os doutores da lei, que por mais que conhecessem a religião, eram hipócritas. Jesus está lidando com os seus discípulos, os nossos pais, os nossos ancestrais. Jesus está lidando com os primeiros discípulos. Essa fala de Jesus não é uma fala inicial, não é uma fala para introduzir no ministério, não é uma fala para trazer as pessoas que agora o estão conhecendo ou estão chegando para o reino, não. Essa fala de Jesus acontece depois de 3 anos de seminário. 3 anos de ministério. Alguns irmãos de nossa igreja têm cursado seminário. Irmão Dauri, fazendo seminário. Enviaremos o irmão Ielmo, que está na recepção, deve estar ali do lado de lá da porta, não está nos ouvindo. Ah, está aqui dentro. Veio pegar o fresquinho do ar-condicionado, né? Colocou a turma para dentro. O irmão Ielmo, iniciando seminário. O coordenador do seminário mandou uma foto essa semana para mim. Olha aqui quem está comigo. Tá. Era o irmão Ielmo lá preenchendo a documentação para se preparar também para servir. Nós temos aqui o pastor Francinilto, cursou os seus anos de teologia. Temos também o pastor Bruno, que não está aqui agora, mas que também fez o seu curso de teologia. Agora, e outros inúmeros irmãos aqui que cursaram na área de educação religiosa, ou até mesmo cursos livres. Mas aí você imagina, especificamente, pastor, no final do curso de teologia, o último ano, é a prova final, é o TCC. Agora é só tirar 10 e ir trabalhar no ministério. É nesse momento aqui que os discípulos estão com Jesus. Eles já viram 3 anos, irmãos. Foram 3 anos com o mestre. 3 anos vendo Jesus curar pessoas. Eles viram Jesus curar a mulher com fluxo de sangue. Eles viram Jesus curar um cego de nascença. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos.
Eles viram Jesus agindo de forma sobrenatural na vida de pessoas. Foram 3 anos em que Jesus exercia o poder sobre os elementos, sobre a química, sobre a física, sobre a biologia. Ora, o mestre, ele controlou uma tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O mestre, ele manipulou os elementos de modo a transformar água em vinho. O mestre transformou ou multiplicou pães em peixes por 2 vezes. Na primeira vez que ele faz isso, sobram 7 cestinhos. Na segunda vez que ele faz isso, sobram 12 cestos. Parece que o Senhor está apontando para os seus discípulos: ei, eu cuido de vocês 12 meses do ano e 7 dias por semana. O mestre, ele simplesmente tem poder sobre os elementos da natureza. Foram 3 anos exercendo poder sobre os demônios, sobre os espíritos das trevas. Ele os expulsava, fez isso com um gadareno, fez isso com uma mulher que era corcunda. Ele disse: tem um espírito ruim ali. Ele foi lá e expulsou aquele espírito. Eles viram o mestre, aprenderam em loco como se exerce um poder espiritual. O mestre era aquele que orava. O mestre buscava o Senhor em oração nos montes. O Getsemane, o monte do Getsemane não foi a primeira vez que Jesus vai. Era costume de Jesus, era um hábito de Jesus estar naquele lugar em oração. O mestre pregou o evangelho com muita sabedoria. Ele usava as parábolas. Seus discursos eram maravilhosos. Todo mundo que parava amava ouvir Jesus falando, inclusive as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Por que ele disse isso? Porque as crianças queriam vir e os discípulos os impediam. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. Jesus não perdeu nenhum debate com os doutores da lei, ou com os fariseus, com os saduceus. Ele não perdeu nenhum dos debates. Em todos os debates ele foi vitorioso, usando da sua sabedoria. O mestre ensinou para aqueles discípulos como andar na sua presença. O mestre ensinou para aqueles discípulos como se formar no seminário. E agora, à beira da sua morte, nos últimos momentos da sua vida, era a hora de tirar o 10. Mas o Senhor sabia que aqueles discípulos ainda não estavam prontos, porque o seu coração ainda estava um coração orgulhoso. Eles iriam sofrer um revés. Jesus já havia dito para Pedro que o que Satanás havia pedido para cirandá-los. E quando você não está inserido dentro dessa cultura, talvez você não saiba, mas o trigo era peneirado para separar o fruto, a semente da palha. E o que Satanás ia fazer com eles era aquilo, era sacudi-los como se sacode um trigo, para separar a semente da palha. Os discípulos seriam afligidos. Pedro havia dito: olha, eu não vou negá-lo, eu não vou traí-lo, eu não vou deixá-lo. Mas o próprio Pedro, embora com singeleza e sinceridade de coração, não sabia exatamente o que estava falando. Jesus, após chamar os seus discípulos e lhe lavar os pés, porque essa cena acontece. Se fizer um paralelo entre o escrito de Lucas e o escrito de João, você vai perceber que essa discussão acontece depois que Jesus lava os pés dos discípulos. Depois da cena dos lava-pés. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus começa a mostrar para eles que aquela discussão não tem sentido. Aquela discussão não tem o porquê de existir. Muitas vezes em nossas vidas, nós não entendemos que a grandeza de ser discípulo de Jesus não está em ser servido, mas a grandeza em ser discípulo de Jesus está justamente em servir. William Barclay, ele diz que os discípulos discutiam sobre os seus privilégios, mesmo à sombra da cruz. Estando Jesus tão perto da cruz, seus discípulos mais íntimos estavam tão longe dele em espírito. E isso quer dizer que aquela discussão era inapropriada. Se você ler os versos anteriores, você vai perceber que Jesus acabara de dizer que uma pessoa que estava ali com ele naquela sala iria traí-lo. Irmão, se um amigo seu diz para você que está passando por um problema muito sério,
Se um amigo seu diz para você que vai passar por algo, ou que sabe que vai passar por algo tão severo quanto uma traição, e só quem passou por uma traição sabe a dor que isso causa no seu coração. Jesus abriu o coração ali com seus discípulos, ensinando um conceito que a liderança atual tenta explorar, que é uma liderança vulnerável, que é uma liderança que se abre, que é uma liderança que não é feita por um super-homem ou por uma super-mulher, mas é uma liderança que tem um coração humano. Nesse momento, Jesus se sente à vontade com a sua comunidade de fé, com os seus discípulos, para abrir o coração e para expor os sentimentos que estão dentro da sua alma. Ele diz: eu serei traído. Só que o egoísmo é tão grande no coração daqueles homens, que eles simplesmente desprezam a palavra de Jesus e começam a discutir. Primeiro, a discussão parece começar dizendo: eu não o trairei, eu jamais farei isso, quem o trairá? E eles começavam a discutir uns com os outros. Parece que essa discussão ela evolui, ao ponto dos discípulos dizerem: olha, afinal, quem é o mais importante entre nós? O mais importante é João, que é o mais jovem e pode levar esse ministério por mais tempo. O mais importante é Pedro, porque ele fala mais, é mais eloquente, é mais ávido. O mais importante é Tomé, porque ele verifica os fatos antes de simplesmente sair acreditando em tudo. Quem é o mais importante entre nós? Essa era a discussão daqueles homens. Eles estavam voltados para o seu próprio umbigo, olhando para a sua própria vida, e não entenderam o que o mestre queria dizer. Irmãos, no reino de Deus, os valores são invertidos. É como se você pegasse uma pirâmide e colocasse essa pirâmide de cabeça para baixo. Numa pirâmide, a base é a parte maior, e a parte mais fina, a pontuda, é a que está no alto. A parte mais fina, pontuda, possivelmente é a mais importante, mas no reino de Deus, você pega essa parte mais importante e coloca ela de ponta para baixo, porque quem está lá embaixo serve aquele que está lá em cima. O reino de Deus, ele parece com aquela brincadeira de criança, a gangorra. Na gangorra, você precisa sentar de um lado para que o outro possa subir. No reino de Deus, o irmão senta de um lado, o irmão mais experiente, o irmão que entende mais, o irmão que sabe mais, ele senta de um lado para que aquele que ainda é mais fraco na fé possa subir. No reino de Deus, nós não exercemos autoridade gritando, dizendo para as pessoas: você sabe com quem você está falando? No reino de Deus, nós exercemos autoridade quando servimos às pessoas, quando abrimos o nosso coração. Quando no meio de uma discussão, em que a pessoa vem falando alto com a gente, com o dedo em riste, nós começamos a falar mais baixo. Nós começamos a desacelerar. É o texto de Provérbios que diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então, no meio da discussão, a gente não coloca gasolina naquilo que está pegando fogo. No meio da discussão, a gente corre para separar. Embora isso deva ser feito com algum critério e com certa precaução. Essa semana eu e o irmão Rafael, a gente almoçava e na padaria estourou uma confusão, ali naquela padaria perto de casa. Parecia que um usuário de drogas tentou entrar e um dos supervisores da padaria foi até a porta para o embate. E foi uma troca de soco para lá, soco para cá. Enquanto eu almoçava, eu percebi que o supervisor da padaria era um conhecido meu. Como era conhecido, deixei o prato na mesa, fui correndo para fora. Falei: rapaz, não faça isso, não vale a pena. Coloquei ele para dentro. Não indico que você faça isso não, porque a gente não sabe hoje em dia se as pessoas estão armadas ou não. Mas eu fui lá fazer. Porque no meio de uma discussão, no meio de uma briga, nós devemos ser aqueles que apaziguam. Nós não devemos ser aquele que colocam fogo na gasolina. Nós devemos, pelo contrário, tentar amenizar, tentar ser da turma do deixa disso. Deixa disso. Deixa de confusão, deixa de briga. Os discípulos de Jesus precisavam aprender isso. O texto sagrado fala, quando Jesus vai dizendo: olha, lá fora, os benfeitores do mundo, eles querem exercer papel de autoridade. E aqui é importante nós entendermos quem eram os benfeitores no primeiro século. Os benfeitores no primeiro século eram aqueles que tinham poder financeiro.
Então eles lidavam com outras pessoas, faziam favores às pessoas, a fim de serem promovidos por essas pessoas, para que essas pessoas falassem bem. Você que mora no Brasil conhece, o nome disso é toma lá da cá. Você conhece um pouquinho de política, você sabe como é que funciona isso. Era isso que os benfeitores faziam naquela época. Os benfeitores eram pessoas que oprimiam o povo, mas eles queriam ser chamados de benfeitores. E aí Jesus ele pega essa pirâmide invertida e fala assim: olha, entre vocês não será assim. Vocês vão servir, vocês vão amar. E por que vocês vão servir e vocês vão amar? Porque eu fiz isso por vocês. Eu que sou Senhor, eu que tenho autoridade. Eu fico imaginando, geralmente é assim que começam as minhas orações. Eu fecho os olhos no meu quarto quando fecho a minha porta. E tenho por hábito iniciar uma oração engrandecendo ao Senhor por aquilo que Ele é. Eu não começo a oração pedindo perdão pelos meus pecados, eu não começo uma oração fazendo meus pedidos, eu começo uma oração engrandecendo ao Senhor por aquilo que Ele é. E eu com os olhos fechados fico imaginando um tremendo vazio e uma escuridão muito grande. E o Deus Criador de todas as coisas, Ele irrompe o silêncio quando Ele diz haja. E a partir daquele momento uma grande explosão acontece. Explosão de vida, explosão de alegria, explosão de luz. O Deus Criador, através da sua voz, começa a ordenar todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses que nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é perfeito. Irmãos, estava aqui diante daquela comunidade dos discípulos, aquele que havia criado o mundo, aquele que havia criado o universo, aquele que havia criado todas as coisas. Ele talvez pudesse ser soberbo. Ele talvez pudesse ser alguém que quisesse que os outros o servissem. Mas Ele que tinha criado todas as coisas estava diante daquela comunidade de discípulos e disse para eles: olha, eu servi vocês. Eu dediquei para vocês. Eu fiz papel de escravo diante de vocês. Papel de escravo, Ele tirou do véu que os judeus usavam para orar. Foi isso que Ele serviu de toalha. Ele teve que ir ao chão com uma bacia, porque ninguém lava os pés de ninguém em pé. E assim, Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando para aqueles homens que era importante que eles servissem uns aos outros. E a minha pergunta para você, antes da ceia do Senhor, é: você tem de fato servido ao seu irmão? Você tem de fato tomado o exemplo do Senhor Jesus para servir a pessoa que está ao seu lado? Você tem tratado seu irmão com brandura, com leveza? Você tem entregado a palavra que desvia o furor? Ou você tem sido como aquele primeiro homem cujo pé pisado levanta o dedo e diz: você sabe com quem você está falando? Irmãos, enquanto comunidade de fé, nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor. O teólogo J. Morris, ele diz que Jesus vai dizer que o lava-pés que o João registra foi uma ilustração notável da posição de Jesus, quando ele toma a posição de servo e lava os pés dos seus discípulos. Nós precisamos viver uma vida de humildade, de trato, de relacionamento cordial com os nossos irmãos. E Marechal é conhecida principalmente quando as pessoas entram por aquela porta, por ser uma igreja acolhedora. Nosso primeiro impacto, nossa primeira impressão é extremamente positiva. Mas nós precisamos trabalhar para que em todas as áreas da vida da nossa igreja nós sejamos assim. Nossos grupos se multiplicam pelo bairro. Já somos mais de 10. Graças a Deus, amém? A nossa igreja vai andando. Semana passada, no culto dos adolescentes aqui, tinham cerca de 60, 80 adolescentes. Um grupo enorme de adolescentes aqui na igreja numa quarta-feira. E eles fizeram um culto maravilhoso. Fizeram coreografia, dirigiram louvor.
Pastor William pregou uma palavra poderosa, vinda da parte de Deus. Coisa linda aconteceu aqui na última quarta-feira. Nossa igreja é uma igreja que já é conhecida por algumas pessoas do bairro. Mas à medida que essas pessoas entram, à medida que essas pessoas passam a habitar aqui, é necessário que ao olhar para o meu e para o seu rosto, elas consigam ver o rosto de Jesus. Contam que um missionário foi enviado para um lugar, mas aquele missionário estava despreparado, porque ele não conhecia o dialeto. Então ele permaneceu 1 ano naquela cidade, sem conseguir falar com as pessoas. Nenhuma pessoa tomou uma decisão, porque ele não fez nenhum convite para que aquelas pessoas tomassem decisão. Ao prestar relatório, a junta trouxe de volta esse missionário e enviou agora ao missionário que conhecia o dialeto. E quando aquele novo missionário que conhecia o dialeto começou a pregar a palavra de Deus naquele lugar e começou a falar sobre Jesus, e agora as pessoas entendiam porque ele conhecia o dialeto, as pessoas começaram a dizer o seguinte: olha, esse Jesus aí que você está falando, ele esteve aqui. Aí o missionário se espantou e falou: como assim? Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus há 2000 anos atrás, ele não voltou. Não, ele esteve aqui. Os aldeões diziam: esteve aqui no ano passado, inclusive. Ele dizia: vocês estão confundindo alguma coisa, vocês não entenderam direito. Eles falaram assim: não, Jesus esteve aqui no ano passado e ele morava na mesma casa que você mora hoje. Aí aquele missionário entendeu que o missionário anterior, apesar de não saber falar o idioma daquela tribo, apesar de não saber falar aquele dialeto, ele viveu de tal forma a abençoar a vida da comunidade que ele próprio foi confundido com Jesus. Os discípulos, quando são chamados de cristãos em Atos, eles não são chamados de cristãos no sentido de serem pequenos cristos como falamos no português. Eles são chamados de cristãos porque a palavra ali quer dizer cristos partidos, ou seja, do partido de Cristo. Existiam pessoas que eram do partido de César, existiam pessoas que eram do partido de Herodes. Agora, aqueles discípulos eram do partido de Cristo. E talvez por essa expressão as pessoas tenham entendido que eram pequenos cristos, mas não era. Era como identificar aquela pessoa como um partidário de Cristo. E como você identifica um partidário de alguma coisa? É porque essa pessoa veste uma camisa. É porque essa pessoa tem uma fala específica. Ela tem posicionamentos específicos. Irmãos, Cristo nos chamou para que façamos parte do partido de Cristo. E que ainda sem palavras, nós possamos testemunhar do amor do Senhor. Embora as palavras sejam muito importantes, porque o apóstolo Paulo mesmo veio dizer: fala, fala e não te cales. O meu desejo nessa manhã é que essa área seja corrigida nas nossas vidas. Precisa corrigir nas nossas vidas. Precisamos corrigir nos nossos corações. É necessário. Por quê? Porque nós somos um todo. Jesus continua o discurso e ele vai dizer para os discípulos: olha, vocês estão comigo nas minhas aflições. Porque o mestre é aquele que valoriza. Apesar dos discípulos terem um problema severo no comportamento, os discípulos eram trabalhadores no reino de Deus. Os discípulos, eles não corriam do trabalho. Sabe, quando Jesus estava em Samaria, os samaritanos queriam apedrejá-lo, mas os discípulos estavam lá do lado dele. Jesus, quando ele quer voltar a Betânia por ocasião da morte de Lázaro, o Tomé chega a dizer, ele fala: vamos lá e morreremos com ele. Porque ele sabia que a situação ali estava preta, estava difícil. Mas os discípulos foram lá e estiveram ali com Tomé. Os discípulos, eles participam da vida de Jesus de forma integral, eles se envolvem com o reino. Mas uma coisa não substitui a outra. Nós precisamos conjugar essas duas relações, a relação do trato e a relação do trabalho, do amor pelo reino de Deus, da fidelidade a Jesus. Porque senão ficaremos capenga.
Sabe, capenga? Já ouviram essa expressão? Quando a gente não consegue fazer aquela caminhada sólida, aquela caminhada normal, aquela caminhada comum. Nós não devemos ficar assim no reino de Deus. Nós não devemos ser assim espiritualmente. Os discípulos, eles têm uma recompensa. Teriam uma recompensa dada por Jesus. Jesus disse, olha, assim como o Pai me confiou, eu confio a vocês um reino. Um reino para ser pregado. Um reino para ser divulgado. O Senhor, Ele quer, especificamente para nós aqui, que estamos aqui nessa manhã, que o seu reino seja proclamado em Marechal Hermes. Ele quer que nós saiamos por essas portas, que nós convidemos para as nossas casas, que nós comuniquemos o amor dele para aqueles que vão se perdendo ao nosso redor. Porque os dias são maus. Irmãos, eu fiz uma pergunta no pequeno grupo de adolescentes nessa semana. E eu faço de novo para você. Nós estamos hoje no dia 9 de fevereiro. Sabe quantos aviões já caíram no Brasil esse ano? Aeronaves. 5. Esse ano caíram 5 aeronaves. Essa semana caiu um avião na rua em São Paulo. Estava passando o carro. O avião caiu na rua. Irmãos, a vida é completamente imprevisível. Eu e você podemos fazer planos para daqui a 10, 15, 20 anos. Mas nós estamos vivendo num lugar em que o avião cai na rua. Nós precisamos falar do amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, porque aquela pode ser a única oportunidade que aquelas pessoas terão de ouvir. Mas pode ser para nós também a última oportunidade de falar. Há 2 semanas atrás, tivemos uma falta de luz, faltou uma fase na rua. Fizemos um culto à noite, com lâmpadas de emergência e com celulares na parte de fora. Foi lindo. Foi um momento assim especial. Foi maravilhoso. Quando saímos daquele culto, o amigo, o pastor Valmir, que havia pregado aqui no culto da manhã, você lembra? Muitos foram abençoados por aquela palavra. Uma chamada perdida dele no meu telefone. Coisa estranha. Valmir sabe que eu estou no culto, não me liga no meio de um culto. Quando saí daqui, retornei a ligação, alertado pelo meu filho Davi, que falou, pai, o Valmir quer falar contigo. Liguei para ele. E Valmir disse assim para mim, Adriano, sabe o Flávio? Flávio é o pastor, ou era o pastor da primeira igreja batista da abolição, ali do lado do Guanabara. Flávio tem 43 anos de idade, tinha 43 anos de idade. Há um domingo atrás, ele estava assim como eu, na sua comunidade de fé, na comunidade que não era dele, mas da comunidade que ele participava, porque era pastor da igreja. Porque um pastor nunca é dono de uma igreja, mas um pastor tem a igreja como sua própria dona, porque ele é dono, ele é filho do Cordeiro de Deus. Então essa comunidade de fé não é a minha comunidade, é minha no sentido de participação. Porque eu participo, é minha igreja, assim como é sua igreja, é nossa igreja. Flávio estava na sua comunidade de fé, compartilhando a palavra de Deus. Saiu de férias, entrou no carro, foi viajar, acidente. O carro capotou. A família saiu ilesa, mas aprove ao Senhor levar o seu servo para a eternidade. Enquanto esteve na terra, Flávio pregou o evangelho, fez missões, fez diversas viagens missionárias para falar do amor de Cristo para aqueles que estavam ao seu redor. Se envolveu no reino de Deus. Sabe, quando vim para cá, uma das pessoas das quais Flávio falou muito bem foi o irmão Dauri, porque ele tinha envolvimento com Dauri Júnior. Na ABC, porque cantava com Dauri, então cantava com Thaís. Pessoa conhecida, pessoa amada. No culto fúnebre, alguns irmãos que estão aqui conosco, Paulo, Bel, irmã Janúzia, estávamos lá na igreja da abolição, agradecendo a Deus pela vida daquele homem. Mas enquanto ele viveu na terra, ele pregou a palavra de Deus, ele viveu o reino de Deus, vidas foram salvas. Silvana manda uma mensagem essa semana, dizendo, o Senhor Silvana é a esposa, dizendo, o Senhor é aquele que nos sustentará.
O Senhor é aquele que nos guiará. E as sementes das palavras que meu marido pregaram continuarão a crescer, a germinar para a glória do nome do nosso Deus. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo temos nessa terra. Glória a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja longeva. Mas isso é graça, misericórdia e propósito que Deus tem para a vida de cada um. Mas nós não sabemos o tempo que temos. Então existem pessoas que precisam ouvir e não sabem quanto tempo, por isso precisam tomar uma decisão. Mas existem pessoas que precisam falar, porque não sabemos quanto tempo temos para falar. Jesus confiou à comunidade dos discípulos a pregação do Evangelho. Ele confiou à comunidade dos discípulos o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. É responsabilidade nossa. O Senhor prometeu que a nossa vida não se resume apenas a essa vida, mas Ele disse que nós seremos aqueles que reinaremos com Ele na eternidade. Ele disse para os seus discípulos: comam e bebam à minha mesa no meu reino, vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos. O Senhor, Ele sinaliza, Ele dá um spoiler do céu. Ele mostra para nós que no céu vai ter trabalho, que no céu vai ter atividade, que no céu nós trabalharemos para a glória do seu nome. Qual é o trabalho, pastor? Eu não faço ideia, mas eu sei que tem. Vou para o céu para ficar tranquilo sem fazer nada. Não é isso que Jesus está sinalizando, não. Vou para o céu e vou cantar no coro. Vai ter dia que você estiver na escala do coro, você vai cantar. Quando você não tiver, deve ter outra atividade para você fazer. Mas Jesus, Ele fala aqui para os discípulos que eles sentarão em trono, que eles exercerão governo. Eles reinarão. Assim também nós, como discípulos de Jesus, no céu seremos honrados pelo nosso Senhor, mas exerceremos autoridade. Mas para que isso aconteça, é necessário que, enquanto comunidade de fé, nós vivamos o amor do Senhor e nós preguemos o Evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que estão ao nosso redor, até que Ele venha. E foi exatamente isso que o Mestre disse, quando falou da ceia. Ele disse que quando nós nos sentássemos ao redor da mesa, para beber o vinho e para comer do pão, nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Irmãos, eu gostaria de convidar você a um autoexame. Eu gostaria de convidar você a um processo interior, introspectivo, mas que você pudesse olhar para o seu coração nessa hora, entendendo que o Criador de todas as coisas quer que você viva em paz com aqueles que estão ao seu redor, principalmente aos domésticos da fé, porque façamos bem a todos, mas principalmente a esses, diz Gálatas 6:10. Entendendo que o Senhor da igreja quer que nós nos mantenhamos fiéis, de mesmo diante das provações e tentações que passaremos. E que nós devemos anunciar o reino até que o Senhor venha. Feche seus olhos, por favor. Abaixe sua cabeça. Tenha um período de meditação. Tenha um período de reflexão. Senhor, os teus discípulos, os teus servos, eram pessoas simples. A maioria deles não tinha condição financeira, não tinha acesso aos mais altos níveis de educação. Muitos deles tiveram que brigar muito para ter coisas básicas na vida. Eles eram escravizados pelos romanos, eles não viviam em paz.
O ambiente de sociedade que eles viviam era um ambiente belicoso, Senhor. Eram brigas, confusões. E talvez por isso eles tenham levado esse senso de vontade de quererem ser os primeiros para o colégio apostólico, para a vida contigo, para a caminhada na fé. Eles vieram como estavam quando ouviram a tua voz os chamando. Mas eles tiveram dificuldades de deixar aquilo que eram para trás, para o passado. Mas o Senhor tão bondosamente, tão generosamente, de uma forma tão educada, o Senhor lhes falou ao coração, lhes contou parábolas, colocou uma criança no colo para explicar para eles, lhes lavou os pés, os serviu, nos serviu, para que nós pudéssemos entender a necessidade de resplandecer o teu reino através do amor para aqueles que estão ao nosso lado. Ó Deus, e nós de igual forma viemos de tantos lugares diferentes: Marechal, Campo Grande, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, Guaratiba, Curitiba, Rio Comprido. São tantas as localidades, as culturas, os processos familiares diferentes que vivemos até estarmos aqui nessa manhã. Mas foi o Senhor quem nos uniu, Pai. Foi o Senhor quem nos fez formar uma comunidade de fé, e o Senhor nos quis plantar nesse lugar, a fim de que no poder do Teu Espírito Santo nós testemunhemos do Teu amor. Senhor, nós queremos dizer que estamos comprometidos contigo, que queremos dar a nossa vida por Tua causa e que não queremos ter medo do mundo, do sistema, das adversidades, das críticas, daquilo que as pessoas queiram dizer para nós. Mas nós queremos também render o nosso coração nessa manhã para o nosso irmão, para aquele que está do nosso lado. E isso não é por causa da minha palavra, mas é por causa do poder do Espírito Santo que se move aqui, Senhor. É por causa do poder do Senhor, da igreja, que se move aqui nesse lugar. Deus, una os nossos corações, nos dê unidade, não uniformidade, porque somos diferentes, mas no meio das nossas diferenças, nos dê unidade, para que nisso o mundo conheça que somos teus discípulos, porque nos amamos uns aos outros. E é em amor que queremos celebrar a ceia do Senhor. É em amor que queremos partir o pão e tomar do vinho, lembrando que a nossa comunhão não foi conquistado por um preço barato, por um preço vil, mas foi conquistado pela vida do próprio Deus, que se tornou carne, viveu entre nós, pelo Senhor Criador de todas as coisas, que gerou a nossa vida e que deu a sua vida por nós para nos reconciliar com o Pai. Te agradecemos nessa manhã, nós louvamos o teu nome.